pode estar planejando algo ainda esse ano e é minha obrigação avisar vocês aqui. Quer entender essa história? Pega a pipoca, segue o Rony. Presta muita atenção nesse vídeo como se fosse um alerta. O Lula não é burro, ele tá de olho em tudo que tá acontecendo, principalmente para aumentar sua popularidade e não ser descartado pelo sistema. Você que assistiu meus vídeos já viu que eu expliquei para vocês. O Lula precisa sempre de um governo de coalizão para vencer uma eleição. E ele sabe disso. E como ele faz isso? Se tornando forte, minando o adversário e deixando ele totalmente desorganizado para que ele seja a única opção que vai ganhar as eleições e distribua os cargos. Isso você já entendeu. Se você me segue, você já entendeu também que eu falei nos últimos vídeos que tem uma tensão rolando. O Alcolumbre tá pirado com o governo Lula porque indicou o Jorge Bessias e, em tese, ele está até interessado em pautar anistia pelo Senado primeiro do que na Câmara de Deputados, em troca dos votos da direita para derrubar o Jorge Bessias. Isso você também já entendeu. E você também já entendeu que o Hugo Mota tá igual uma cadelinha na coleira que não pode pautar anistia nenhuma porque ele tá com o pai dele com um problema lá no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o cara é ameaçado de fato. Preciso resumir isso pra vocês antes de contar o que o Lula tá fazendo. Então, continua aqui comigo. E o último ponto que você já entendeu assistindo os vídeos do Rony é que o Centrão, junto com o sistema, botaram o Bolsonaro na cadeia pra pressionar a direita pra escolher o seu candidato de direita apoiado por Jair Bolsonaro e tentar passar uma dosimetria pra botar Bolsonaro de volta em casa, em prisão domiciliar e soltar a galerinha do bloco 1, 2 do 8 de janeiro. Pois bem, vocês já entenderam tudo isso? Então presta atenção no que eu vou falar aqui. Esse aqui é o Lula. Não sei se vocês sabem, mas todo presidente ele tem condições de fazer algo todo fim do ano chamado induto natalino. Esse induto é um perdão de penas para algumas pessoas. Geralmente eles excluem crimes hediondos, crimes contra o Estado Democrático de Direito e coisas do tipo. Agora, vocês já pensaram se no induto natalino desse ano o Lula resolver dar o induto para todos os presos do 8 de janeiro do bloco 1 e 2? Ou seja, aqueles presos, o pessoal que invadiu, que depredou, mas que não eram financiadores ou os organizadores, como eles acusam naquele processo ridículo. Vocês já pensaram o Lula dizendo, eles são coitadinhos, foram enganados por Bolsonaro. O Bolsonaro tem que ficar na cadeia, preso. Eles já cumpriram a pena e já entenderam que não pode fazer esse tipo de coisa. E depois vai vir com um discurso de pacificação, dizendo que foi ele que soltou essa galera da cadeia e destruir também todo o discurso de anistia da direita. Porque se o Lula fizer isso, ele vai acusar, e não somente ele, mas toda a imprensa que trabalha para ele, vai acusar a direita de dizer que vocês não estavam pensando nos presos do 8 de janeiro e apenas em Jair Bolsonaro. Ele vai criar toda uma narrativa e ainda vai jogar essa narrativa nos Estados Unidos. Enfim, vocês sabem muito bem como essa gente trabalha e ele vai usar isso a favor dele. E por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Eu pensei muito em fazer esse vídeo, como eu ia explicar isso para vocês. Porque existe uma certa celeridade nesse momento. Ou esse processo precisa passar pelo Senado e aproveitar esse momento de tensão do Senado com o próprio governo Lula e dali a pouco aprovar o texto, que é um baita de um projeto que está no Senado, que muda a Lei de Segurança Nacional, que foi a lei que prendeu o Bolsonaro. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Se você não sabe do que eu tô falando, vai 2 vídeos atrás ali, assiste que você vai entender. Ou seja, a gente precisa basicamente de celeridade nesses projetos, seja na Câmara Federal ou seja no Senado, porque nós estamos a 1 ano da eleição e é o último induto do Lula. Essa galera do 8 de janeiro que foi presa logo no início do mandato do Lula, já tá há 3 anos na prisão. O Lula pressionado, que já perdeu o Congresso, tentando aprovar o Jorge Bessias agora no Supremo Tribunal Federal. O Lula sabendo de dentro lá da sua casinha de que não tem mais o apoio do centro e muitos deles já pularam fora porque querem um novo candidato indicado por Bolsonaro. Eu não duvido nada que ele faça isso no final desse ano. Se ele fizer, a narrativa que eles vão criar vai ser muito grande. Esse vídeo não é uma certeza que ele fará, mas é um alerta que ele pode fazer isso e ele pode usar essa estratégia. E o meu trabalho é estar aqui para avisar vocês, porque eu faço leituras políticas e análises políticas, e se eu tivesse do lado do Lula, coisa que nunca estarei, pois tenho nojo daquele anão sem dedo, eu com certeza aconselharia ele a fazer isso. Então é bem provável que alguém está aconselhando ele a fazer isso lá, porque vai por mim. Dentro do PT, Zé Dirceu e essa galerinha dele tem muita gente muito boa de estratégia, senão Lula não seria 4 vezes presidente da República. Não dá para subestimar o inimigo.